Perspectiva. Um programa do Observatório do Terceiro Setor, sempre explorando os horizontes da realidade brasileira. Olá, boa tarde, eu sou Joel Scala e começa agora o Perspectiva, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Ao meu lado, Frank Valverde. Boa tarde, Frank. Boa tarde, Joel. Boa tarde você que está em sintonia aqui no Perspectiva da Rádio Brasil Atual. Hoje vamos descobrir como o poder das organizações do mundo do trabalho e da mobilização social podem criar um futuro com menos desigualdades. Participa do programa de hoje Tiago Crucit, diretor executivo da Visão Mundial Brasil. Boa tarde, Tiago. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Não estamos ouvindo, Tiago. Olá. Eu tô ouvindo vocês. Olá, boa tarde. Seja muito bem-vindo ao nosso programa, Tiago. Não sabemos. Possivelmente tenha sido aqui. Ok. Vamos começar? Tudo bem, Tiago? Vamos. Seja muito bem-vindo ao programa. Boa tarde, Joel. Boa tarde, Frank. Obrigado pelo convite e por estar aqui. É um prazer. Antes de começar nossa entrevista com o Tiago Crucit, diretor executivo da Visão Mundial, vamos para o destaque da semana. Perfeito, Joel. Aqui é o destaque da semana. ActionAid faz apelo solicitando fornecimento de combustível a Gaza. A ActionAid fez um apelo urgente à comunidade internacional solicitando uma ação imediata para fornecimento de combustível a Gaza. À beira de ficarem sem energia elétrica, a vida dos pacientes de hospitais, incluindo bebês e idosos, estão em grave risco. As Nações Unidas afirmam que há pelo menos 120 recém-nascidos que estão em incubadoras, dos quais 70 dependem de ventilação mecânica e estão correndo risco de morrer devido à falta de combustível. A notícia completa você encontra no site do Observatório do Terceiro Setor, Joel. Com a sua origem datada de 1950, com atuação nacional desde 1975, a Organização Visão Mundial atua com foco nas crianças e adolescentes em situação de maior vulnerabilidade, buscando a erradicação da violência e uma vida mais digna para meninos e meninas. Tiago, além do impacto nacional, a Visão Mundial tem uma atuação internacional também. Sim, Joel. A gente tem uma atuação internacional grande. Nós estamos presentes em 100 países. Inclusive, a gente teve uma conversa há 2 semanas atrás, eu até comentei com o pessoal do Observatório, que a gente estava respondendo a 3 grandes crises no mundo, né? Na verdade, eu tive reunião com o pessoal da Ucrânia, do pessoal da Cisjordânia, Gaza e Jerusalém, e também do Afeganistão, mais o Brasil, que estava atendendo a emergência da Amazônia. Então, sim, nós temos uma atuação global e estamos presentes, acho que, em todas as fronteiras onde tem sofrimento e vulnerabilidade. E quais são os desafios em lidar com ações sociais fora do nosso país? Primeiro, Joel, acho que o desafio é a gente conseguir garantir um centro comum de conversa. O diálogo, infelizmente, a perspectiva de um diálogo de paz, um diálogo aberto, tem sido cada vez mais difícil a nível global, assim como no Brasil. Então, acho que o grande desafio é a gente conseguir se concentrar nas necessidades e entender que os discursos políticos não podem nos impedir de fazer ou nos deixar ou nos estimular a fazer algo por uma questão política. Então, um grande desafio hoje no mundo é a gente conseguir ser relevante, principalmente para as crianças e para a população mais vulnerável do mundo. E lidar com os conflitos que acontecem no mundo, né? Nós temos quase Exatamente. mais de 28 conflitos no mundo, além da guerra de Israel com o grupo Hamas, nós temos Rússia e Ucrânia, além de vários conflitos, não só no Oriente Médio, como também na África, né? Sim, nós temos uma atuação grande, né, nessas fronteiras complexas. Eu gosto de dizer que a Visão Mundial é uma organização de fronteiras. E por que eu digo isso, Joel? Porque é uma organização que força o diálogo, certo? Entre 2 tensões. E essas fronteiras são fronteiras reais, literais, e fronteiras mentais e fronteiras conceituais. Então, a Visão Mundial sempre mantém esse diálogo. Então, a gente está falando de guerra, por exemplo, a gente ficou muitos anos, entre Angola
e República Democrática do Congo, e a gente está lá até hoje, na fronteira. A gente está na Síria também. Então, os conflitos e as guerras, infelizmente, têm se tornado cada vez mais comuns em um mundo que possivelmente não precisaria disso, principalmente com a abertura dos diálogos e os ambientes digitais para a gente poder dialogar, né? Mas, infelizmente, isso não é uma verdade. Tiago, você falou em fronteiras, né? E que a visão mundial atua entre fronteiras e que há várias fronteiras. Você falou na fronteira física que existe entre as regiões, os países, né? Seria essa mais, digamos, geográfica. E você falou na fronteira mental, né? Que são aquelas fronteiras, às vezes, que bloqueiam a ação, né, por um trabalho em busca da paz. Quais dessas fronteiras aí que, digamos assim, são mais prejudiciais? Eu sei que né, que é uma coisa, questão de fundo filosófico, mas acho que é importante a gente colocar, porque muitas vezes ficam falando em fronteiras, a faixa de Gaza, que é estreitinha, que o pessoal está lá exprimido e tudo mais, mas antes dessa fronteira física, né, que é o pessoal naquele enclave lá, existe também uma outra fronteira que é a fronteira do pensamento, né, de aceitação do outro, que é tanto de um lado como nos dois, né? O grupo Hamas, que não aceita Israel, como também Israel que não aceita o grupo Hamas, enfim. Então, que você discutisse um pouco essa questão dessas fronteiras, o que fazer para eliminar essa fronteira mental, que eu acho que ela, na verdade, que acaba contribuindo para que não haja espaço para a gente poder, digamos, consensuar uma fronteira geográfica. Pegando um carona na sua pergunta, Frank, essa negação, né, do outro, que provoca a guerra, que provoca o conflito, atrapalha o trabalho social? Bom, primeiro eu acho que essas perguntas são as perguntas que eu mais gosto de conversar e falar, porque no final das contas são essas fronteiras mentais e fronteiras pessoais que impedem sim, João. Então, começando com a sua pergunta, sim, elas impedem e atrapalham muito. Eu acho que um dos pontos mais incríveis sobre trabalhar na visão mundial, e acho que esse é um dos temas que a visão mundial tem como forte, é que nós temos uma visão clara de que a gente precisa mobilizar, e a gente usa uma expressão, às vezes, até converter os corações para a causa da criança e para a transformação social. Isso acontece principalmente porque as pessoas foram perdendo, ao longo desse tempo, o sentido de coletivo, e o sentido de comunidade, e o sentido de sociedade. Então, Franklin, quando você coloca essa pergunta, uma das coisas que mais me encanta nesse programa e no Observatório do Terceiro Setor, principalmente compreender a missão, a história do Observatório, a história desse repertório que se constrói, é a importância de construir uma visão clara de sociedade civil. Eu acho que nos últimos anos foi se dando muita ênfase na prosperidade pessoal, na prosperidade privada, no selfie. Todo mundo hoje é um ator social, com o Instagram, com as redes sociais, enfim. A gente não sabe mais o que é verdade e o que é mentira. E essa coisa nos converte a um olhar constantemente para mim, para o meu, para aquilo que eu quero, para aquilo que eu posso construir. Eu acho que uma das coisas, eu quero trazer aqui um tema já mais complexo, que eu tenho trabalhado, inclusive eu falei muito com o Diego sobre isso, esse fenômeno dos empreendedores sociais. Eu acho isso lindo e maravilhoso, mas eu acho isso profundamente complexo, porque assim, as ONGs, o terceiro setor, ele é um setor mobilizado pela sociedade civil, ou seja, que a gente deve escutar, deve trazer à mesa, deve constituir um diálogo, pontos de encontro, ir para o poder público e para o poder privado, dialogando as necessidades da sociedade. O problema hoje é que a gente criou uma sociedade que constrói empreendedores em série, o que eu acho maravilhoso, entendeu, Franklin? Porque o empreendedorismo soluciona muitas coisas, mas ele também cria muitas fronteiras. Porque quando a gente fala da sociedade civil e do terceiro setor e do trabalho da Visão Mundial e de outras tantas organizações, a matéria-prima do nosso trabalho é o diálogo, é o ponto de encontro. E principalmente a visão que nos coloca diante desse diálogo e desse ponto de encontro, que é a transformação da vida dos mais vulneráveis. Então, nós não podemos permitir que o mundo, cada vez mais pessoas fiquem ricas. Eu vou citar um exemplo aqui do que eu acho que é uma fronteira mental estruturante dentro da sociedade. Anunciando a guerra entre Israel e Hamas,
anunciando as outras guerras, a fome volta no mundo. Você tem uma notícia que uma marca francesa, para melhorar e para alcançar um público maior, vai lançar relógios mais caros, mais luxuosos, com itens mais preciosos. No mesmo jornal, foi essas notícias. A gente tinha as notícias e isso. Então, que sociedade é essa que, ao mesmo tempo, constrói cada vez mais fronteiras rígidas? E fronteiras rígidas, Franklin, eu vou fazer uma piada aqui, desculpa, Joel, não quero ofender ninguém, mas eu sou um jovem aprendiz diante de vocês. Então, vocês já têm muita experiência e muita idade, vocês sabem o que significa isso. Quanto mais fronteira, mais guerra, mais conflito. Quanto menos diálogo, menos empatia, menos compaixão. Então, eu acho que essa fronteira da conversa e de converter o olhar e o coração das pessoas para o outro, para a sociedade, e voltar a aprender a entender o que é uma sociedade. Criar pontos de encontro. É o grande desafio do terceiro setor, né? E como fazer, né, Joel? Exato. E como fazer isso, né? Que aí a grande que a gente acaba sempre sendo jogado nessa questão, né? Do como fazer para mudar essa situação. Né? Nós estamos sempre diante desta grande contradição. Pessoas envolvidas com a solidariedade, com a ajuda ao próximo, e outras pensando só simplesmente no consumo, né? Essa é a grande crítica que se faz ao capitalismo, né, Franklin? É verdade, Joel. E, Tiago, nós, claro, hoje a coisa de, digamos, 2 meses atrás, né, 1 mês e pouco atrás, só se falava no conflito Rússia-Ucrânia. Tá? Agora, 1 mês, o conflito mudou. Parece que acabou a guerra, né? Não tem mais guerra entre Rússia e Ucrânia, já terminou, e agora só se fala no conflito Israel-Hamas. Só que, como o Joel bem lembrou, nós temos quase 30 conflitos acontecendo no mundo. Né? Então, eu acho que às vezes... Que é uma matéria que o ouvinte pode ler no Observatório do Terceiro Setor. Exatamente, é só buscar no site do Observatório do Terceiro Setor e lá encontrar essa matéria que explica esses conflitos. Então, agora, até para quem está nos ouvindo agora, eu gostaria que você colocasse que outros... Tem conflitos, por exemplo, muito próximo de nós aqui, que a gente nem até ignora. Por exemplo, na Colômbia está tendo um conflito, né? Então, eu queria que você falasse um pouco de como é que a visão mundial atua, se atua direto nesses conflitos ou, assim, tentando dar um apoio, um suporte em todos eles, ou seja, qual que é o foco da visão mundial dentro de tantos conflitos, infelizmente, que existem no mundo? E qual é o critério, né, de escolha? Por exemplo, Também. a guerra da Síria não terminou, né? Exatamente. E saiu da mídia internacional. Não se fala mais da guerra da Síria, né? Bom, aí, queremos ouvi-lo, Tiago. Sim. Conflitos existem e eu quero compartilhar com vocês uma história que aconteceu semana passada e que eu estou há 8 anos trabalhando na Visão Mundial e há 2 anos como diretor executivo. Eu já lidei com vários problemas de vários níveis. E na segunda-feira passada, exatamente há 1 semana atrás, eu recebo uma ligação no final do dia dizendo que uma adolescente, uma criança do nosso projeto foi morta em um conflito entre 2 facções. Nós temos um projeto em Fortaleza, não é tão longe, então não é nem fora do nosso Brasil, onde as crianças estavam jogando um futebol, que é o nosso projeto chamado Meninos de Deus. Eles terminaram o projeto, terminaram o momento de futebol, brincando. Passa um carro e uma moto, um adolescente, um outro jovem correndo. Dentro do carro, 2 ou 3 pessoas armadas e começam a disparar tiros. Mata um menino de 14 anos, Christian, e fere mais outros 3. E eles estavam no projeto. O relato da mãe do Christian para nós é dizer o seguinte: o Christian faleceu e foi morto no lugar onde ele mais se sentia seguro dentro da comunidade, que era no projeto Meninos de Deus da Visão Mundial. Então, lidar com o conflito, a gente não precisa ir tão longe. Infelizmente, nós brasileiros, ou a maioria dos brasileiros, ou uma grande parcela dos brasileiros, para não ser injusto, gosta de olhar os conflitos fora, talvez por uma questão de negar aquilo que a gente tem aqui dentro. Então, nós somos o país que mais mata criança. Mata, não que criança morre. E é o Estado, muitas vezes, que acaba fazendo isso.
Então, a gente tem um nível de conflitos que a gente discerne. Então, como nós entramos nesses conflitos? Quais são os critérios? Onde tem mais vulnerabilidade, onde tem mais problema, onde tem mais desafios, a visão mundial se coloca lá. E de lá a gente não sai. Então, eu brinco que a gente é uma organização que busca furacão. Aonde tem mais problema, a gente vai. Então, no Brasil, hoje, a gente tem essa situação em Fortaleza, que foi recente. A gente tem o conflito entre Venezuela, de um país injusto, de um governante que faz o povo sofrer, e hoje nós temos um grande projeto nosso, o Vento Poets, que atende a migração venezuelana hoje na divisa entre Brasil e Venezuela. Isso acontece a mesma coisa na Colômbia, onde a gente tem um modelo e um projeto chamado Construtores de Paz. É uma metodologia que a gente tem de diálogo, sentar na comunidade e tentar colocar o diálogo entre as pessoas. E acontece uma coisa fenomenal, Franklin e Joel, sobre a visão mundial, e talvez porque aquilo que eu falei no começo, da gente definir um ponto de diálogo, um ambiente, um lugar comum, nos permite estar em lugares que outras organizações foram expulsas. Então, por exemplo, hoje na Nicarágua, na ditadura que existe lá, a visão mundial é uma das únicas, se não a única, eu não quero fazer aqui uma afirmação errada, uma das únicas organizações internacionais que atuam e tem o apoio não o apoio do governo, mas a permissão do governo, acho que a palavra certa é permissão para atuar. Então, onde tem esses conflitos, a gente está. E a gente não foge deles. Como a gente se mantém nisso? Focado nas crianças, nas famílias e nas comunidades mais vulneráveis. É isso que nos move. É isso que nos enche o coração de esperança e de vontade de fazer. E é isso que nos leva junto e que a gente chega junto com muitos doadores. Hoje nós temos 6 milhões de doadores no mundo inteiro, individuais, que doam para a visão mundial. Então, quando a gente chega num lugar... Exato. Quando a gente chega lá para atender o Christian, Joel e Franklin, a gente chega junto com 6 milhões de pessoas. Quando a gente está em Gaza, ou quando a gente está na Cisjordânia, a gente chega com 6 milhões de pessoas. Então, a gente se sente muito seguro, por mais que nós estejamos inseguros, de fazer aquilo que nós temos que fazer. Eu brinco que a gente não tem uma missão, é a missão que tem a visão mundial. E quem trabalha na visão mundial. Então, a gente se mete com confusão. Conteúdo do terceiro setor, com a reportagem Sem Consenso, Conselho de Segurança rejeita 2 novas propostas sobre a crise em Gaza. A Ana Paula Loureiro, de Nova York, tem as informações. O Conselho de Segurança votou em 2 novas propostas que pediam acesso humanitário em Gaza. Sem consenso, o órgão não adotou nenhum dos textos que foram apresentados pela Rússia e pelos Estados Unidos. A resolução americana foi a primeira a ser votada. Com 3 votos contrários, incluindo dos membros permanentes Rússia e China, o texto foi vetado. Outros 10 países votaram a favor: Albânia, França, Equador, Gabão, Gana, Japão, Malta, Suíça, Reino Unido e Estados Unidos. Brasil e Moçambique se abstiveram. Já a proposta enviada pela diplomacia russa não obteve os 9 votos mínimos para adoção. Apenas China, Gabão, Rússia e Emirados Árabes Unidos votaram a favor. Reino Unido e Estados Unidos votaram contra. Albânia, Brasil, Equador, França, Gana, Japão, Malta, Moçambique e Suíça optaram pela abstenção. Da ONU News em Nova York, Ana Paula Loureiro. Em relação a essa matéria que nós ouvimos, como é complicado a ajuda comunitária, né? Quando a diplomacia está insensível. Porque se não há acordo, as pessoas continuam morrendo de ambos os lados, né, Tiago? Sim, sim. E é fundamental a gente acreditar que o governo tem um papel importante na construção do diálogo e da sensibilização, Joel. E isso é de fato. Quando não existe esse diálogo, o atendimento fica mais difícil. É um desafio a gente trabalhar no meio de uma diplomacia que às vezes é tão ineficiente ou tão egoísta, né? Insensível. Agora chegou a hora de divulgar o resultado da nossa enquete, Frank. Sim, Joel. A cada programa que nós realizamos aqui na Rádio Brasil Atual, nós fazemos uma enquete sobre o tema do programa. Uma forma de procurar saber o que os nossos seguidores e seguidoras acham
do tema que nós estamos abordando, o que vamos abordar nos nossos programas. E para o programa de hoje, nós fizemos a seguinte questão: para você, as ONGs chamam a atenção para os problemas sociais? E olha só, Joel, 68% das pessoas disseram que sim, né, que elas acham que as ONGs conseguem chamar a atenção para os problemas sociais que as sociedades vivem, né? 32% ainda disse que não. Claro, se a gente for pensar na forma como é que está o mundo, é um número baixo, mas até que não, 68 é um número grande de pessoas que percebem que as ONGs têm um trabalho muito sério para chamar atenção para esses problemas sociais. Eu acho, Frank, que esse resultado está muito linkado com o que aconteceu na pandemia. Na pandemia, uma parcela significativa da população ainda desconhecia os problemas e as desigualdades do país e tomaram conhecimento. E claro que esse número simboliza essa consciência que veio surgindo depois da pandemia. Perfeito, vamos torcer para que seja aprofundada essa consciência, né, que seja aumentada, e que na próxima enquete que nós fizermos com essa mesma temática chegue a 99%, né, enfim, né, às vezes tem sempre alguém, né, vai ter sempre alguém perdido pelo caminho, mas enfim, né, os 99% podem recuperar esse 1%. Além de nós fazermos a enquete, né, a respeito do tema do programa, nós abrimos espaço dentro daquela caixinha do Instagram, né, que essa enquete é feita no Instagram, nós abrimos espaço para que as pessoas façam perguntas, né, a respeito daquele tema, e nós reproduzimos essas perguntas aqui no nosso programa. E para hoje, né, participaram duas seguidoras, né, a Letícia Cristina e a Marta. Agradeço tanto a Letícia como a Marta a colaboração, ter enviado as questões aqui para nós. E eu vou fazer as questões da Letícia e da Marta para o Tiago. Tiago, a primeira questão que vai ser colocada é da Letícia Cristina. Ela pergunta: como ampliar o trabalho social? Bom, o trabalho social, para ampliar, ele precisa de duas coisas, né? Pessoas e recursos financeiros. Porque problema existe. Então, basta a gente ler o jornal todo dia e definir. Então, acho que para ampliar, um dos critérios que a Visão Mundial usa, e usa sempre, nós temos pessoas, capacidade técnica para enfrentar, por exemplo, o tema de uma violência nas comunidades? Sim. Quanto isso custa? E quem pode ser os nossos apoiadores? Então, a primeira coisa que a gente faz é entender quem são os nossos parceiros locais e como a gente atua ali, ou vai atuar ali. E segundo, ir buscar os recursos. Eu costumo dizer que dinheiro nunca falta. O que falta, às vezes, é a ênfase como a gente comunica a necessidade e como a gente propõe a intervenção. Então, esse é o diálogo e o aprendizado que a gente tem todos os dias dentro de uma organização social. Equilibrar a necessidade, a capacidade e a narrativa para buscar os recursos. Perfeito, essa resposta do Tiago foi dada para Letícia Cristina. E nós temos outra questão aqui, aliás, são duas questões, dois em um. Da Marta, ela pergunta: como ONGs mundiais conseguem gerenciar suas ações e como o trabalho é dividido? É a pergunta da Marta, ou as perguntas da Marta. Excelente. Bom, como uma ONG global... Como gerenciar as ações? A gente gerencia toda a nossa operação, toda a Visão Mundial tem uma operação local. Então, a gente deixa claro que as nossas intervenções são locais, ou seja, com equipe local, com gente local e com gente que conhece o contexto. Então, como a gente faz? Como uma organização pequena faz. A diferença é que a gente tem talvez mais metodologia, mais know-how e mais necessidade de dialogar com pessoas da comunidade, porque nós temos uma visão global e estándares globais. Então, a gente vive essa tensão. Sobre os critérios e como as ênfases que a gente tem, a Visão Mundial o trabalho define... como é dividido, né? Exato, como é dividido, a gente, na verdade, eu costumo dizer que a gente tem 3 grandes áreas ainda da Visão Mundial. A área de operações, ou seja, que define toda a nossa intervenção, equipe, projeto, modelo de projeto, metodologias, ênfases e critérios para intervenção na comunidade. A segunda vertical de estruturante é a vertical de captação de recurso, de mobilização de recurso. Então, a equipe de marketing, comunicação para empresas, governos e pessoas físicas em geral. E a terceira grande área
é a área do que eu chamo de agilidade e efetividade organizacional. As organizações internacionais têm uma especificidade, pelo menos das que eu conheço. Nós somos mais burocráticos e mais comprometidos com os resultados, porque a gente tem estándares locais, regionais e globais. Então, por exemplo, a Visão Mundial tem 3 auditorias. Eu tenho auditoria externa no Brasil nacional, eu tenho auditoria interna da Visão Mundial e eu tenho auditoria internacional dos projetos dos financiadores que nós temos, governo americano, União Europeia e cooperação internacional. Então, essas 3 vertentes, acho que é o modelo de como a gente atua, focado na operação e nas comunidades mais vulneráveis. 2, deixando alinhado e comunicando para os nossos doadores e parceiros para onde estão indo o recurso e como nós estamos gerenciando ele. E 3, garantindo uma organização efetiva, ou seja, que chega rápido, com um custo, um overhead baixo, controlado, e realmente transformador e focado naquilo que ela precisa. Perfeito. Acho importante essa sua resposta dada para a Marta, porque mostra que a Visão Mundial ela atua, né, valorizando o local, né, que isso é fundamental. Tá? Não é uma forma intervencionista, né, ou seja, valoriza o local e entra muito mais com a questão da tecnologia de ação, com os métodos, né, que é uma maneira, digamos, muito interessante de atuar, porque valoriza o local, que é fundamental, né? Porque se aquela comunidade não se sente representada por quem vai estar trabalhando também, não se sente acolhida de uma forma muito mais amistosa, digamos assim, às vezes não funciona muito o trabalho que vai ser desenvolvido nesses locais, né? E eu queria aproveitar também, Tiago, a fazer um convite para todos e todas que nos acompanham, que nos próximos programas podem participar nas enquetes futuras que nós vamos fazer e inclusive com as questões, né? Indo lá no Instagram, nos seguindo no Instagram e lá na caixinha de perguntas colocar e postar as perguntas que sejam pertinentes aos temas ou outras, se quiserem também, né? Uma forma de comunicar conosco do terceiro setor, do Observatório do Terceiro Setor. E além de estar nos seguindo no Instagram, pode seguir também em outras redes sociais, como no facebook.com/observatório 3 setor, youtube.com/observatório 3 setor. No caso do Instagram, repetindo o endereço, né, @observatório 3 setor. Nos 3 casos, o 3 que eu disse é em numeral. Joel. Agora nós vamos com a participação especial da Marina Pechilivanes, que é parceira do Observatório do Terceiro Setor, idealizadora da plataforma de educação para gentileza e generosidade. Olá, Marina. Olá, Tiago. Eu sou Marina Pechilivanes, idealizadora da primeira plataforma brasileira de educação para gentileza e generosidade, que disponibiliza uma série de materiais, metodologias, cursos de formação, dinâmicas para públicos de todas as idades, em especial para crianças e jovens. E tenho 2 perguntinhas para você. A primeira pergunta é saber qual a sua opinião sobre a participação de crianças e jovens hoje no terceiro setor e em projetos sociais. E a segunda pergunta são dicas. Quais são as suas dicas para que tenhamos cada vez mais engajamento das novas gerações? Muito curiosa com as suas respostas. Obrigada. Tá aí a participação da Marina. E aí, Tiago, como engajar mais jovens nesses projetos sociais desenvolvidos no terceiro setor e principalmente na Visão Mundial, né? Já que ela tem um bom exemplo, que é você. A gente não estamos te ouvindo. Agora sim. Bom, a pergunta da Marina é fantástica, Joel. Ela é uma pergunta que a gente faz todo mês dentro da Visão Mundial, sabia? A gente tem um indicador da participação das crianças na nossa governança e na nossa gestão. Então, a gente tem um protocolo que é a escuta das crianças para o nosso projeto. Então, como eu entendo a importância da escuta das crianças e dos adolescentes, fundamental. Não é nós por eles, mas é eles por eles. Então, a gente diz que eles falam e eles também participam do processo de transformação social. Então, eu acho que a Visão Mundial tem algumas metodologias chamadas Voz das Crianças, onde a gente cria mecanismos e canais para escutar as crianças, dialogar com elas, para compreender não só as necessidades, mas como elas participam da transformação que a Visão Mundial se propõe a fazer.
E o segundo ponto sobre a participação dos jovens e dos adolescentes, infelizmente não, felizmente, temos uma grande participação dessas crianças e adolescentes e jovens na participação da transformação social nas comunidades mais vulneráveis. Então, nós acreditamos que eles são parte da transformação. Nós não chegamos lá e fazemos uma intervenção. Nós fazemos a intervenção com eles. E nós acreditamos que a transformação e desenvolvimento comunitário acontece a partir deles. A gente, na verdade, é um catalisador, um estimulador e gera ferramentas e possibilidades e potencializa a capacidade que já existe nas comunidades. Isso significa nas próprias crianças. Então, sim, eu acredito que a participação é extremamente importante e o desafio é engajar os jovens, adolescentes e crianças da classe média. E aí eu acho, Joel e Franklin, que tem uma dinâmica importante da formação sobre sociedade civil dentro das escolas. Não compreendendo, nós que estudamos uma escola particular temos que doar para as crianças, entre aspas, mais pobres e mais vulneráveis. Não, é como compreender que não é justo termos crianças aqui e outras aqui. E como a gente diminui esse gap. E isso precisa ser dialogado e precisa ser conversado desde já pelas escolas. Então, talvez esse seja um grande desafio para a nossa sociedade e para o nosso poder público construir esse diálogo dentro das escolas e também, principalmente das escolas privadas. Você está acompanhando Perspectiva, um programa do Observatório do Terceiro Setor, que leva a você tudo sobre as organizações e informações do terceiro setor. Para acompanhar o nosso trabalho, basta acessar o nosso portal observatório3setor.org.br. Não esquecendo que o 3 é em numeral. Nós vamos agora para o destaque do portal do Observatório do Terceiro Setor. Com você, Franklin. Maravilha, vamos lá. O programa Transformando Territórios estimula a filantropia comunitária no Brasil. Pequenas ONGs e projetos sociais desempenham um papel vital nas comunidades, mobilizando recursos para causas sociais e protegendo os direitos humanos, embora muitas vezes enfrente escassez de recursos para suas operações. Nos últimos 2 anos, mais de 14% das ONGs das periferias do Brasil experimentaram essa realidade. Para abordar essa questão, foram estabelecidas fundações e institutos comunitários, os chamados FICs, que operam em bairros, regiões ou cidades, concentrando-se na resolução de diversos problemas sociais. Ao contrário das ONGs, as FICs não executam projetos sociais, mas oferecem apoio por meio de recursos financeiros e capacitação para os envolvidos. Mais informações sobre esse programa do Transformando Territórios, que é um programa que teve a colaboração do Instituto para o Desenvolvimento do Investimento Social, o DIS, e da Charles Stewart Matt Foundation. Você pode encontrar essas informações todas lendo a matéria completa no nosso portal observatório3setor.org.br, o 3 em numeral. Joel. Essa é uma ferramenta importante, né, Tiago, para engajar a sociedade civil nos projetos realizados pelo terceiro setor. Sim. Voluntariado, fortalecimento comunitário e o envolvimento da filantropia é fundamental. E eu tenho estado muito feliz, Joel, de ver nascendo no Brasil grandes filântropos, pessoas que têm muito recurso, pelo menos se despertando para ajudar a cooperar e compreender o seu momento. Então, eu adorei essa iniciativa. Parabéns. Nos Estados Unidos é uma coisa normal, mas aqui nós precisamos uma mudança cultural expressiva, né, para que isso aconteça. Sim. Para você ter uma noção, não gosto de ficar falando de dinheiro, mas para ter uma noção orçamentária, o orçamento da World Vision, da Visão Mundial no Mundo, é de 3,4 bilhões de dólares. Desses 3,4 bilhões de dólares de orçamento, 320 milhões de dólares vêm de filantropia, de famílias que, de alguma maneira, estimulam e participam. E fora do Brasil, a filantropia tem uma coisa muito interessante, viu, João? Ela é uma espécie de venture capital, ou seja, de capital de aventura, onde os filântropos não doam isso para estimular a criação de novas tecnologias sociais, provar intervenções, testar, errar. Então, eu acho que a hora que isso chegar aqui no Brasil de fato e amadurecer, as organizações da sociedade civil vão conseguir criar soluções e inovações incríveis.
Nós temos uma iniciativa aqui no Brasil que é o Dia de Doar, né? Mas precisaríamos de outras iniciativas para que essa mudança cultural aconteça rápido e o terceiro setor possa se desenvolver. O Brasil vive uma série de conflitos, seja em Fortaleza, seja no Recife, em Salvador, no Rio, em São Paulo, enfim, todas as grandes capitais têm essa violência. De que forma que o terceiro setor pode amenizar um pouco essa situação de violência nas periferias das grandes cidades brasileiras, Tiago? Primeiro é na incidência pública. Segurança é um dever do Estado. Então, a gente deve trabalhar fortemente para que a gente possa ter instituições fortes, processos fortes e maneiras claras de fazer isso. A Visão Mundial tem um projeto de lei chamado Comissão de Proteção das Escolas, onde a gente cria um espaço e um ambiente, torna a escola, principalmente as escolas de comunidades, mais seguras e mais aptas a proteger as crianças. Então, diminui a violência. O segundo ponto chave da sociedade civil, então, o primeiro é a incidência, o segundo é construção de diálogo nas comunidades. Então, é importante entender que a sociedade civil tem um papel de serem construtores de paz. Eu gosto dessa expressão, construtores de paz, entre facções, entre líderes, entre o poder público, os poderes das comunidades. Essa conexão é extremamente importante. Então, ser um construtor de paz. E o terceiro é a gente falar da desigualdade, Franklin. Não dá para a gente falar sobre violência sem a gente meter o dedo numa ferida complexa dentro da América Latina e principalmente do Brasil, que é a desigualdade social. Hoje saiu uma matéria na Folha de São Paulo, sobre as cidades da América Latina que estão mais aptas a serem vividas. Lá tem várias cidades interessantes, mas a média da América Latina é 67% das pessoas se sentirem bem. Para a gente ter uma ideia, na África subsaariana é 54% a média. Então a gente está falando de uma região, América Latina, extremamente rica, empreendedora, capaz, muito mais que a África subsaariana, e a gente tem menos de 10% de diferença de melhora, comparado com a Europa, Estados Unidos, que estão 94%, 90% de percepção de que viver aqui nessa região é muito boa. Então, falar de violência, a sociedade civil tem que falar sobre a desigualdade social. Então, a gente tem que, como sociedade civil e como terceiro setor, se mobilizar e compreender e dizer como nós podemos fazer uma distribuição de renda mais justa. Porque senão a violência não vai parar. Porque violência e desigualdade social, eu não sou um acadêmico, vocês são, né? O Joel, eu não sou um acadêmico, mas está totalmente ligado uma coisa com a outra, gente. Então, quem tem menos sofre mais, sente raiva, e um dos caminhos para tentar sofrer isso é a violência. Resolver isso é a violência. Então, eu acho que incidência política, construção de paz, e 3, falar sobre a desigualdade e pôr a mão na desigualdade. Não é possível a gente ter um avião cheio de, sei lá, né, dizem que aquele avião grande, gigante, caberia todos os bilionários do mundo. Então não dá pra gente ter um avião que caiba todo o dinheiro, 80% do dinheiro do mundo, e o resto das pessoas vivendo de maneira miserável. Não tem como. Então, violência e desigualdade estão conectados e a sociedade civil precisa construir pontes de diálogo sobre isso. Aproveitando o seu raciocínio, para se ter uma noção do impacto nacional do terceiro setor, um estudo, a importância do terceiro setor para o PIB no Brasil e suas regiões de 2023, deste ano, avaliou a relevância socioeconômica e concluiu que o setor contribui 4,27% do PIB brasileiro, além de gerar 4,7 milhões de empregos. Este estudo é da FIP. Tá? Tiago, é um número expressivo que mostra o crescimento do terceiro setor. Sim. O terceiro setor tem crescido, principalmente pós a pandemia, né, Joel? Acho que a gente já citou um pouco nesse programa o fenômeno, o efeito da pandemia e do Covid, né? Se teve uma coisa positiva nesse processo foi que as pessoas começaram a perceber que existe miséria. E isso foi uma coisa muito boa. E despertou gente muito diferente para contribuir. E é um setor ativo, ou seja, é um setor que move dinheiro, que move economia, que move recursos,
e, de alguma maneira, move a sociedade também, porque cada projeto bem-sucedido no terceiro setor é um tijolinho a mais para diminuir a desigualdade social, construir um ambiente mais seguro, futuros mais prósperos e pessoas que possam desenvolver a máxima potência delas. Então, é uma força e graças a um bom trabalho, a Deus, a todo mundo aí, isso tem se tornado um ambiente muito bom e muito produtivo. Apesar do crescimento do terceiro setor, há uma polêmica, né? Em relação ao terceiro setor e as empresas sociais que elas podem ser colocadas na esfera do terceiro setor, o setor 2,5, né? Que tem investido também no terceiro setor, mas também o objetivo é lucro, né? Eu queria saber a tua opinião sobre isso. Joel, você me colocou numa situação, acho que você, enfim, recebeu aí o briefing para me colocar num ambiente complexo. Eu sou totalmente a favor do empreendedorismo, mas eu sou totalmente contra a ideia do empreendedorismo do setor 2,5, porque para mim é muito complexo ver gente enriquecendo, dizendo que está fazendo social. Eu acho que, por exemplo, um exemplo claro disso é o Sistema B. O Sistema B se coloca, é uma sociedade civil incidindo para que as empresas tenham uma visão social e compromissos sociais. Ou seja, a empresa continua buscando lucro, continua buscando a produtividade, mas também coloca dentro do portfólio dela a importância e a clareza de trazer uma transformação social como parte central do negócio. Assim como compliance é uma coisa importante para as grandes empresas, ter o social. Então eu acho que o Sistema B é um bom exemplo de uma sociedade civil mobilizada, organizada, influindo e incidindo dentro do setor, vamos dizer assim, lucrativo, porque eu não acho que é o setor produtivo. Todos os setores são produtivos, mas o setor lucrativo. Sobre o empreendedorismo social, não dá para colocar dentro do terceiro setor, porque assim são naturezas diferentes. A visão mundial, por exemplo, é composta de várias escutas, de um conselho, de uma assembleia, das comunidades, onde a gente escuta, dialoga, etc. Não tem dono, não tem distribuição de lucro, não tem comissão de acionista. E a maioria das vezes dessas empresas sociais ou empreendedores sociais são CNPJs que têm sócios, que têm de alguma maneira distribuição de lucro, que têm investimento. Então são naturezas distintas. Então não é que eu sou contra o setor 2,5 e o empreendedorismo social, mas eu sou totalmente contra unir essa visão entre setor 2,5 com o terceiro setor. Não. Para mim, o empreendedor social é aquele cara que quer ganhar dinheiro, encontrou uma lacuna social onde o governo e talvez a sociedade civil não foi efetiva, e ele encontrou um jeito de resolver uma coluna, um vácuo social e ganhar dinheiro. Porque ganha dinheiro. Então isso é Ou importante seja, dizer são que dois assim, conceitos diferentes, né? são dois conceitos diferentes, cara. Eu descobri recentemente que um dos caras que eu mais admiro, o Mark Kissel, do Weeds, também concorda com essa minha visão. Eu não sabia disso, na verdade, Ele foi disse isso aqui no nosso programa. eu não sabia. Quem me Exatamente contou foi o isso. Diego. Exato. Foi o Diego e eu falei, pô, então eu não tô tão errado, porque o Marcos geralmente não erra com relação a essa análise dele, né? Ele já tá nisso há muito tempo. Então, para mim, assim, eu acho curioso gente enriquecendo. Eu só acho isso. Isso é uma coisa que me deixa curioso. Tem gente enriquecendo. Eu nunca vou ficar rico trabalhando na visão mundial. Pelo menos eu espero nunca ficar rico, porque não devo. Porque eu sou um Não é esse o representante da objetivo, né? sociedade. Eu sou um Não é esse o representante da objetivo, sociedade né? civil. Exato. Então tem gente ganhando dinheiro. Não tem nada de errado. Mas não vem falar que isso é uma nova versão das ONGs, etc. E eu dei o exemplo do Sistema B porque eu acho o Sistema B incrível. Ou seja, é um bando de gente, a sociedade civil juntas, incidindo, influindo, eu falei em espanhol aqui, influindo, mas influenciando para que a sociedade, o setor lucrativo tenha uma visão social da coisa. Bem antes dessa história do SG. Você sabe, Tiago, esse 2,5, ele chegou aqui a partir das ideias do Yunis, lá, o Prêmio Nobel, em 2007, que trouxe e tem algumas experiências com algumas grandes empresas da Europa, e ele foi sensibilizar, falou, vocês podem investir no terceiro setor e ter lucro. E aí veio, e isso aqui acabou chegando no Brasil, e parte do mercado veio aqui e falou, eu ajudo, mas eu quero ganhar também. Como você bem disse, são dois conceitos totalmente diferentes, Franklin. É verdade. Agora, tem uma questão, Tiago, que devia ser colocada. A nossa legislação, ela contempla, digamos, essa atuação, né,
das empresas poderem colaborar e que, claro, às vezes muitas empresas querem a contrapartida, digamos assim, né? Às vezes falta, digamos, até uma certa consciência social como cidadão, né? Ou que quem dirige essas empresas, né? Que tem que colaborar, que deveria estar oferecendo algo para a sociedade, mas eles querem a contrapartida. A nossa legislação, ela contempla isso de uma forma, digamos, equilibrada, ou ela ainda, de uma certa forma, ela contempla, mas ainda mantém um certo desequilíbrio, né? Ou seja, não favorecendo tanto quanto deveria as organizações do terceiro setor e a sociedade de maneira geral, que necessita dessa atuação. Excelente pergunta. Primeiro porque a gente falou um pouco sobre setores, né? Só para a gente lembrar que a sociedade civil, o terceiro setor, ele é criado dentro de um marco de uma visão mais liberal econômica, certo? Porque se a gente for olhar para uma outra vertente, outras vertentes políticas, isso seria o dever do Estado. Então o Estado chega num nível e fala assim, bom, eu não vou dar conta disso, então deixa a sociedade civil se organizar para atuar. Quando isso acontece, dentro do Brasil ainda existe um conflito, Franklin, entre o governo estimular essa cooperação de sociedade civil com o setor lucrativo versus o governo tomar e fazer o que ele tem que fazer nesses setores. Então, respondendo a sua pergunta, eu só quis dar esse background conceitual, esse panorama conceitual, para dizer o seguinte: no Brasil é meio a meio. Então, existem mecanismos das empresas terem uma contrapartida, mas são mecanismos mais difíceis. Nos fundos do direito da criança, fazer projetos incentivados. Então, a gente, por exemplo, aprova um projeto no Conselho da Criança, aprova o crédito fiscal e vai buscar a empresa que pode dar para isso. Muitas vezes as empresas têm condição e têm um compromisso para alocar isso, outras vezes a empresa fala, não, isso é muito burocrático, então não vale a pena. Então, tem mecanismos hoje na sociedade brasileira que estimulam isso. Sua segunda pergunta diz o seguinte, é suficiente? Eu, sinceramente, acho que não. Eu acho que a gente podia simplificar e melhorar mais, porque o que acontece às vezes as empresas preferem criar suas próprias organizações ou fundações, certo? Que às vezes levam tempo para criar expertise, capacidade, histórico e força de impacto, porque é mais fácil. Então, às vezes, se a sociedade, se a legislação pudesse facilitar mais essa conexão entre setor lucrativo e as organizações, iriam estimular mais as organizações que têm a sua capacidade de fazer. Então, existe, mas não é suficiente. Eu quis explicar muito, mas eu acho que a resposta objetiva existe, mas não é suficiente. Perfeito, acho que deu um panorama de como é que está a situação, né, Joel, dessa verdade. situação. Tiago, eu queria te ouvir, nós estamos caminhando para o encerramento do programa, sobre a comunicação do terceiro setor. Qual é a sua visão? Você acha que as organizações do terceiro setor se comunicam bem? Bom, comunicação de 10 organizações, sejam sociais, empresas ou tal, é o problema de 9. Então, comunicação é um grande problema. Quem tem um bom gerente de comunicação, diretor de comunicação, não troca por nada. Então, falando do terceiro setor, eu acho que o terceiro setor ele comunica bem, mas eu ainda acho que o terceiro setor é muito apelativo, principalmente as organizações que são mais midiáticas, em explorar o sofrimento. Na visão mundial, João, a gente tem uma regra, eu não sei traduzir isso para português, mas é um conceito obrigatório da visão mundial, que a gente fala com joyful, ou seja, é alegria. A gente não pode usar tragédia, pobreza, vulnerabilidade para mobilizar o coração das pessoas. Então, eu acho que a comunicação no terceiro setor é um grande desafio, e principalmente para calibrar, utilizar a dor do outro, certo? Para mobilizar o outro. Isso é um cálculo complexo. Agora, sobre como a gente faz, eu acho que, por exemplo, o Observatório do Terceiro Setor cumpre um papel importante de diálogo, de conscientização. E eu acho que as organizações tinham que compreender que muitas vezes a gente tenta convencer as pessoas a doar para a gente, ou se engajar com a marca ou com a organização tal,
mas sem criar essa consciência, sem expandir as fronteiras mentais da importância do que é pensar no outro, da importância do terceiro setor e da participação da sociedade civil. Então é um grande desafio, cara. Se eu soubesse responder com um diagnóstico, com uma solução, eu estaria milionário já, porque eu acho que todo mundo faz essa pergunta. Outra ferramenta importante desse processo da comunicação do terceiro setor é a transparência, né? É fundamental para as Sim, organizações. sim. E a transparência, Joel, é uma coisa que às vezes eu também dialogo muito, sabe, cara? Porque assim, eu às vezes fico muito irritado que quando eu vou fazer uma proposta, a gente vai fazer uma proposta, principalmente com o setor lucrativo, as empresas, o pessoal começa a falar assim, qual que é o seu overhead? Qual que é a sua taxa administrativa? Aí às vezes eu pergunto pro cara, eu te perguntei qual é a sua margem de lucro quando eu compro o seu produto? Não. Então assim, você tem que olhar o impacto que a gente faz. Então o terceiro setor, eu quero deixar claro aqui que as organizações que são sérias, que são a maioria, elas são muito transparentes. Mais transparentes do que qualquer outra organização instituição, não é da sociedade civil, mas do Brasil. Nenhuma empresa reporta com clareza e com escrutínio que uma organização como Visão Mundial e outras grandes organizações têm que reportar sobre seus custos, sobre seus processos. As nossas contas são validadas para o governo federal, para o governo local, para o governo municipal. Então, assim, a transparência do terceiro setor deveria ser uma referência para as empresas e para outros setores. Porque a gente é obrigado a mostrar como a gente usa cada real, João. E às vezes a gente compra um celular que custa na China $10 e a gente paga 10 mil reais aqui e não pergunta. Entendeu? Agora, para a ONG, cara, ou para o Observatório do Terceiro Setor, se você usar mais do que 2%, 5%, 10%, isso vira uma É um confusão. preconceito que existe, né, em relação ao É um trabalho social no preconceito. país. É um preconceito e uma desconfiança intencional, fabricada também, viu, João? E eu gosto de dizer isso em alguns lugares, porque assim, a gente estimula as pessoas a desconfiarem da sociedade civil e as pessoas não percebem que isso é um instrumento político. Porque a sociedade civil forte, organizada, respeitada, ela transforma a sociedade. Então, assim, é importante dizer que as organizações sérias, que são a maioria, têm um nível de prestação de contas e transparência de altíssimo nível, que não se tem na Bolsa de Valores no Brasil. Não se tem. Não se tem. A ponto da gente ver fraudes, eu não vou citar nomes, fraudes gigantescas agora. Então as organizações são obrigadas a abrir tudo. Então a gente, às vezes até abre até demais. Mas é melhor abrir demais do que de menos. Então eu acho que isso deveria ser uma referência para a sociedade como um todo. Perfeito, Thiago. Como o Joel disse, a gente está chegando ao final do nosso programa e eu gostaria de fazer uma questão para você que eu acho importante, né? Nós falamos aqui sobre a visão mundial, a tua forma de atuação, você explicou aqui muito bem. Agora, por exemplo, quem está nos ouvindo, né, fala assim, puxa, eu gostei demais da fala do Thiago, acho que ele explicou muito bem, estou simpático com a visão mundial. Agora, eu queria participar dessa organização. Como é que eu posso fazer para me engajar no trabalho que a Visão Mundial faz aqui no Brasil? Eu acho que o melhor caminho são as pessoas fazerem, são 3 caminhos. Primeiro, quem quiser, visãomundial.org.br. Então, visãomundial.org.br é o nosso site. O nosso Instagram e as nossas redes sociais é @visãomundialbr, tudo junto. Então, eu estimulo vocês a entrarem, conhecerem, seguirem, como o Franklin e o João falaram do Observatório do Terceiro Setor. Então, primeiro é conhecer, seguir e se aprofundar. Segundo, é doar 3 coisas. Eu digo que as pessoas podem doar 3 coisas. Doar o seu tempo, sendo voluntário. Então, a gente tem várias ações que acontecem em alguns lugares que você pode ser voluntário. 2, doando a sua voz, ou seja, se tornando um embaixador da causa da criança, dos mais vulneráveis, para que a gente possa incidir politicamente. Então, isso é uma coisa muito importante. E a terceira e mais fácil é fazer a doação financeira. Então, a doação financeira é muito importante para a Visão Mundial, a gente realmente precisa dos recursos, mas eu gosto de dizer que eu estimulo as pessoas a fazerem as 2 primeiras, a doar o seu tempo e doar sua voz, que é a coisa mais preciosa, que é uma doação importante.
dizer que as crianças são prioridades absolutas na nossa Constituição e deve ser para a nossa sociedade. Que o ECA não pode ser uma promessa, e sim uma realidade. E que a sociedade civil deve buscar, sim, acabar ou diminuir com a desigualdade social e construir sociedade e gente muito forte. Então, se cada um se engajar, compartilhar, falar, etc., isso já é muito importante. E o mais fácil é você doar, e eu acho que aí a Visão Mundial tem uma experiência boa, que você pode apadrinhar uma criança, que você cria um vínculo. Porque uma das coisas que eu gosto do apadrinhamento é assim, o apadrinhamento em termos transformacionais, ele tem muitos desafios, certo? Mas ele cria um vínculo e conecta gente com gente. E eu brinco, Joel e Franklin, na minha juventude, que o que transforma é gente. É gente servindo gente. É gente trabalhando por gente. É gente e gente. Quando gente e gente se conecta, a mágica e a mística acontecem, entendeu? Tiago, em uma frase, qual é o seu maior sonho? O meu maior sonho é que todas as crianças do Brasil tenham um desenvolvimento pleno e possam atingir o máximo potencial delas. Que a gente assim, Joel... Tem seus direitos respeitados. Exato, isso, exatamente, e sejam seguras. O Perspectiva está terminando. Eu agradeço a participação de Tiago Cruciti, diretor executivo da Visão Mundial Brasil. Esse programa foi produzido pela equipe do Observatório do Terceiro Setor. Na próxima quinta-feira, às 16 horas, acompanhe nosso programa Brasil ODS. Na pauta do programa, biocombustíveis. E ficamos por aqui, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Até o próximo programa. Você acabou de ouvir Perspectiva, um programa do Observatório do Terceiro Setor.